A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, está em fase de campanha para definir quais serão os representantes da categoria. Atualmente, a OAB conta com aproximadamente 15 mil advogados em todo o estado. Nesse contexto, o Jornal da Manhã abre espaço para os 5 candidatos à presidência apresentarem suas propostas. E a primeira entrevistada compõe a chapa Nossa Ordem em Progresso. Sendo assim, eu recebo ao vivo a candidata à presidência da OAB, Cláudia Aquino. Bom dia, candidata, seja bem-vinda. Nós temos 6 minutos para a senhora falar sobre os seus planos, já que a senhora é candidata. A primeira pergunta é a seguinte: a senhora atualmente é vice do atual presidente da Ordem. A senhora vai manter a mesma ideia, o mesmo planejamento, ou a senhora pretende inovar em alguns outros setores? Bom dia. Bom dia a todas as advogadas e advogados que estão nos assistindo, bom dia a toda a sociedade. A nossa chapa, Nossa Ordem em Progresso, ela simboliza uma renovação consciente, e nós vamos sim continuar avançando nas conquistas que nós já tivemos nas últimas 2 gestões e vamos fazer muito mais. Nós queremos avançar no sentido de estarmos integrando cada vez mais a Ordem para que ela esteja representando tanto a advocacia do interior como a advocacia da capital, o jovem advogado, a mulher advogada, os advogados públicos, os advogados privados. Iremos também continuar com a integração da Ordem, abrindo as portas da OAB, para que todos possam emprestar o seu nome e vir a participar com a OAB. Nós temos algumas bandeiras principais e nós vamos também avançar no sentido da valorização da advocacia, de ter uma OAB virtual para que ela possa também chegar até os advogados que estão mais distantes da capital, aprimorar também implantando o portal da transparência. Então, nós vamos ter experiências positivas das gestões, das 2 últimas gestões que trouxeram novos paradigmas de gestão de ordem, e vamos avançar ainda mais. Candidata, recentemente nós tivemos aqui em Cuiabá um evento para discutir o ciclo completo da Polícia Militar. Alguns estados, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o policial militar em serviço ele já está lavrando o chamado termo circunstanciado, que hoje compete à Polícia Civil. A senhora acha que é viável isso no país, aqui em Mato Grosso? Qual a sua opinião sobre isso? Nós temos uma opinião de que, na verdade, o que nós precisamos é de melhorar a nossa segurança pública, né, em relação a essa lavratura de termo circunstanciado por esses policiais. Nós temos que averiguar realmente a competência que cabe a cada um, e isso nós precisamos fazer uma discussão ainda. A senhora não tem uma opinião formada ainda ainda? Não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Com relação à delação premiada, a Operação Lava Jato, aqueles que foram denunciantes que colaboraram com a Justiça estão indiciados. Aqui em Mato Grosso houve a delação também, mas os empresários que denunciaram não foram indiciados. Por que dessa diferença? Como é que a senhora vê essa disparidade entre decisões semelhantes, lógico que processos diferentes? O Instituto da Delação Premiada, os últimos dados estatísticos demonstram que sim, esse instituto vem contribuindo para sanar e auxiliar nas investigações, e ele tem trazido resultados nesse sentido. Então, o que acontece é que quando a delação ela traz fatos novos que vão auxiliar nas investigações e na punibilidade daqueles que praticam atos ilícitos, então ele é um instituto benéfico. Em razão disso, aquilo que é acordado na delação, existe sim uma diferenciação quando é imputada a pena, né? Tanto aqueles que foram condenados ou que praticaram os atos, né, ilícitos, e com aquele que fez a delação. Mas tem sido benéfico. No último dia 4, no início do mês, o Senado aprovou uma lei que, de certa forma, reforça o que já está estampado na imprensa brasileira, uma certa censura com relação aos políticos, principalmente aqueles envolvidos em crimes como a Lava Jato, que nós acabamos de citar. E de acordo com esta proposta aprovada pelo Senado, aqueles políticos que se sentirem ofendidos pela publicação dessas denúncias, que a imprensa publica ou que a Justiça
divulga, eles terão direito de resposta no amplo espaço, como já existia anteriormente, mas eles agora independem de uma decisão judicial para isso. Ou seja, como é que a senhora vê essa questão? Nós estamos vivendo no nosso país hoje um momento de uma crise ética e moral muito grande. Nós estamos assistindo muitas decisões, muitas aprovações de legislações que venham a beneficiar aqueles que estão praticando atos que não coadunam com as condutas que a sociedade espera. E nós precisamos ter uma atuação muito forte nesse sentido. A OAB sempre foi protagonista nas lutas da defesa da sociedade e eu digo que o nosso Conselho Federal da OAB, ele deve agir com muita veemência nesse sentido. Nós devemos estar muito atentos a essas legislações que vêm a beneficiar aqueles que praticam atos que estão sendo reprovados pela sociedade. Não coaduno com essa decisão. Dessa forma, nós estaríamos aí trazendo uma proteção que não deveria acontecer. Uma última pergunta, candidata. O governador Pedro Táxi, em entrevista a uma rede nacional esta semana, se mostrou mais uma vez favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. A OAB no Brasil, aqui em Mato Grosso, tem o mesmo pensamento? Ou as OABs do Brasil, de uma forma geral, ainda não têm uma opinião formada sobre que posicionamento vão tomar nesse momento político do país? A OAB de Mato Grosso, ela encaminhou ao Conselho Federal da Ordem uma solicitação que fosse constituída uma comissão para que fizesse uma análise jurídica sobre o impeachment ou não da presidente Dilma Rousseff. Esse pedido, inclusive, ele foi feito no início desse ano e somente agora, há uns 30 dias atrás, que o Conselho Federal, ele determinou a constituição dessa comissão para fazer a análise do impeachment. E havendo sim, preenchendo os requisitos jurídicos para o impeachment da presidente, nós entendemos que ele deva ser feito. Obrigado pela sua presença, pelas informações aqui no Jornal da Manhã e boa sorte no pleito. Que dia é a eleição? Dia 27 de novembro. Dia 27. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.